Muito boa noite. O tema que a gente vai, Bezrat Hashem, falar hoje à noite é um tema que ele é indispensável. Se a gente for olhar com carinho, tanto para a pessoa viver bem com os outros, e a novidade de hoje é que é mesmo para que a pessoa possa viver bem consigo mesmo. Repetindo, o tema de hoje ele é power, para que a pessoa possa viver eu com os outros, que é importante, a gente sempre vive com pessoas, ninguém vive sozinho no mundo, mas também, queridos, para que a gente possa viver cada um bem consigo mesmo. Um dos grandes homens que a gente teve na literatura dos nossos Chachamim é chamado Rav Leib Yitzhak de Berditchev. Ele tem um livro chamado Kedushat Levi, e na obra dele, ele traz uma citação muito interessante. Eu queria usar ela para dar o start do nosso shiur de hoje, Bezrat Hashem. Então vamos por aqui. O seguinte, se a gente for olhar a história que é um homem muito famoso na Torá Kedoshá e no mundo, chamado Noach. Noach, de uma forma muito sucinta, ele trabalhou durante 120 anos, non-stop, 120 anos de trabalho. Teve inúmeros resources sendo investidos nele, financeiros, no caso Hashem, e Hashem apostou 100% nele. Hashem falou, vou apostar 100% em você, Noach. Noach ficou 120 anos com um propósito. Qual era o propósito de Noach? Construir a Tevá, construir a arca. Para quê? Para que as pessoas olhassem para a arca, perguntassem para Noach o que está acontecendo. Noach contasse para as pessoas que vai ter um dilúvio, e as pessoas vão perguntar por quê, e com isso retificar as más atitudes. Quer dizer, um segundo, o objetivo não era que houvesse o dilúvio e a arca protegesse as pessoas dentro do dilúvio. Não. O objetivo é que, através das pessoas olharem a arca que Noach construiu mais uma vez por 120 anos, então as pessoas iam perguntar o que está acontecendo. Ele ia contar para as pessoas e as pessoas iam retificar as atitudes e, por conseguinte, não ia ter uma necessidade de trazer uma bula, o dilúvio. Esse era o jackpot. Hashem investe nele, non-profit organization, 120 anos de doações para Noach, construir a arca, materiais, tudo do bom e do melhor. E, de repente, a pergunta é, quem acordou, quem mudou, quem fez o propósito de mudar as atitudes para que o mundo não fosse destruído com o dilúvio? A resposta é ninguém. No português, claro, deu PT, perda total. A pergunta que nossos sábios fazem é o seguinte, um minuto, por que a Torá conta isso para a gente? Ninguém hoje em dia vai construir um barco one-man show por 120 anos. Então, qual que é o propósito de contar isso para a gente? Para que a gente aprendesse alguma coisa. A pergunta é aprender o quê? Então, se a gente olha para a Torá com esses olhos, a gente vê a Torá de outra forma. A Torá está conversando não com Noach, porque Noach já faleceu. A Torá está conversando com nós hoje, agora e aqui. De repente, a Torá conta essa história para a gente, e a resposta é o seguinte, por que Noach não deu certo? Dizem nossos sábios, é por isso que a gente escuta a Torá e aprende a Torá e lê ela anualmente, uma vez por ano no Sefer Torá, Noach miktanei amanahaya. Dizem nossos sábios, Rashi traz isso no Humash, que Noach era um homem que era chamado Ktanei Amaná, que tinha uma emuná, uma confiança, uma fé em Hashem muito pequena. Então, Noach miktanei amanahaya, ele tinha uma emuná, uma fé muito pequena. Rashi continua dizendo para a gente no Humash, referente a Noach, que ele era ma'amin ve'eino ma'amin. Ele acreditava e não acreditava. No português, a gente sempre traduziria assim, é mais ou menos, não é 100%. Sim e não. Ma'amin, sim acreditava, ve'eino ma'amin, e não acreditava. Porém, o Rav Leib Yitzhak de Berditchev, que eu mencionei para vocês há 2 minutos atrás, explica as palavras ma'amin ve'eino ma'amin, não da forma que eu traduzi para vocês, acreditava, mas não acreditava, quer dizer, mais ou menos acreditava. Ele explica de uma forma power. Diz ele o seguinte, ma'amin, sim acreditava, ve'eino ma'amin, não acreditava. Ele fala o seguinte, ele era ma'amin em Hashem, olhem que power. Noach sim acreditava em Hashem,
vírgula, e Eino Mamin não acreditava, não se refere a ele próprio, que ele era mais ou menos, que acreditava mais ou menos em Hashem, não. Mamin quer dizer ele 100% acreditava em Hashem. Ve'eino Mamin, ele não acreditava, se refere em quem? Beatzmo, em si próprio. Pessoal, olhem que power! Noach, quando é chamado que ele tinha uma emuná pequeno, que ele era Ma'amin ve'eino Mamin, diz o Kedushat Levi, olhem que show, Ma'amin, se refere a ele em Hashem, 100%, ele acreditava 1000% em Hashem. Ve'eino Mamin, ele não acreditava em si mesmo, ele não achava que ele conseguia convencer as pessoas a mudar. E óbvio que dito e feito, ele não conseguiu, porque quem mudou? Ninguém. Eu gostaria de pegar o gancho desse Kedushat Levi e tentar aprender algo junto com vocês, mas que acho que é bem deep no que ele quis dizer. É o seguinte, todas as vezes que um Yehudi reza a Amidah, Shabbat, dia de semana, Yom Kippur, Purim, Hanukkah, you name it, qualquer ocasião do ano, tem partes da Amidah que elas são variáveis, vamos dizer, que mudam, mas tem partes que são fixas. Uma das partes da Amidah que não muda é o seguinte. Começo da Amidah. Baruch Ata Hashem, Elokeinu ve'Elokei Avotenu. Hashem, a gente vai falar com ele, a gente precisa saber com quem a gente está falando. Então, cada vez a gente se lembra, Hashem é o Big Boss, não do banco, não do país, do mundo, do universo. Hashem é o Big Boss, ve'Elokei Avotenu, ele é o Deus dos nossos antepassados. Quem são eles? A gente fala na Midah todos os dias, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Hashem foi o Deus de Avraham, de Yitzhak e Deus de Yaakov. Tá certo. Agora, aqui tem uma pergunta poderosíssima. A gente faz a Midah tantas vezes, eu não sei se a gente já se perguntou alguma vez, mas se não se perguntou, vai aqui hoje a colher de chá. É o seguinte, a pergunta que vale 1 minuto da nossa atenção, para essa Amidah que a gente faz todos os dias, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Purim, Shabbat, Pesach, Hanukkah, quando for, feriado, diz aqui a Torá, o Sidur para a gente, foi instituído por grandes sábios, dentre eles profetas, como diz o Talmud na Masechet Megillah, o seguinte, 1 minuto. Se esses homens eram Avraham, Yitzhak e Yaakov, que eram pai, avô, filho e neto, Avraham, Yitzhak e Yaakov. A gente podia falar, Baruch Ata Hashem, Elokeinu ve'Elokei Avotenu, família X. Pronto. Avraham, Yitzhak e Yaakov, era uma família só. Não tinha sobrenome. Podia chamar de família Avraham, alguma coisa assim. Mas por que precisa nomear os três? E uma pergunta mais forte ainda, meus queridos, é, se a gente está falando que Hashem é Deus de Avraham, Deus de Yitzhak e Deus de Yaakov, Habibi, make it simple. Podia dizer como Elohei Avraham, Yitzhak ve Yaakov, que Deus é Deus de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Por que no Sidur, que foi instituído mais uma vez por 120 sábios, o texto, dentre eles profetas, diz o Talmud, falaram Elohei Avraham, vírgula, Elohei Yitzhak, vírgula, Elohei Yaakov, Deus de Avraham, Deus de Yitzhak, Deus de Yaakov. Habibi, ou fala o nome da família, ou se não quiser falar o nome da família, já que era um pai, avô, pai e filho, fala Elohei Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Por que repete Elohei Avraham, Elohei Yitzhak e Elohei Yaakov? É óbvio. Essa redundância, para quê? A Torá vai ensinar para a gente algo muito, muito poderoso. É o seguinte. Se a gente falasse só Elohei Avraham, Yitzhak e Yaakov, a gente ia pensar que é uma família. Veio todo mundo, já que o avô veio, o pai veio, o neto veio. Deus de Avraham, Yitzhak e Yaakov. É um grupo só. Hashem, Chachamim vieram ensinar para a gente, melhor dizendo, no Sidur o seguinte. Nós sabemos que Avraham Avinu cumpria todas as mitzvot de uma forma master, mas a mitzvah, ele tinha um atributo que sobressaía muito. Chesed, bondade. Yitzhak, o que ele era? Gvurah, mais severo. Severo não quer dizer bravo. Severo quer dizer um pouco mais estrito, um pouco mais rigoroso. Yaakov era Tiferet. É um mix entre Chesed e Gvurah, entre Avraham e Yitzhak. Olha que interessante. Avraham Avinu era um homem público, então. A gente conhece. Ele tinha uma tenda, toda criança conhece isso, aberta dos 4 lados, vinha gente dos
4 cantos do mundo, comer, beber, conversar, contar piada, e Avram Avinu explicava para eles quem era Deus, não quer pagar a conta no deserto, um copo d'água custa muito caro, Avram Avinu oferecia um copo d'água. Quanto custou a conta? Uau, tudo isso? Caro. Avram Avinu fala, sabe o quê? Deixa eu te contar que tem Deus, agradece a Hashem, e beleza. Então, em vez de pagar, isso vale como pagamento. Avram Avinu tinha como símbolo mor chesed, bondade. Avram Avinu, quando viu os Dom sendo destruído, ele foi rezar por eles. Mas Dom era um lugar abominável. Não interessa, Avram Avinu era chesed. Qualquer que fosse a pessoa, Avram Avinu queria ajudar. Dar comida, receber em casa, fazer tefilá pelos outros, esse era Avram Avinu. Yitzhak, segundo dos patriarcas, ele já é bem diferente. Ele aparece muito pouco na Torá Kedoshá. A Torá descreve pouco sobre ele. A gente vê Yitzhak como um homem mais introspectivo, mais, no português, claro, na dele, com todo respeito. 100% Kadosh. Yitzhak virou um korban, completamente diferente de Avram Avinu. Yaakov, por último, o terceiro dos patriarcas, olha que interessante. A gente vê que ele teve um mix, fiquei pensando e olhando no Sefer Torá, ele teve momentos sozinho, teve momentos que ele foi para Yeshiva de Shem e Ever, ficou mais de uma década lá estudando, e tem momentos que a gente vê que Yaakov era um homem público. Lavan, Esav, criou 12 tribos, foi falar com o faraó. Então olha que interessante, vamos chamar assim, Avram Avinu ele era chesed, completamente aberto ao mundo de alguma forma, né? Gigante de que Avram Avinu era, Yitzhak muito introspectivo na dele, vamos chamar assim, e Yaakov um mix dos dois, como a gente provou. A gente acaba de ver aqui que tem 3 homens, avô, filho e neto, e meus queridos, nenhum era igual ao outro. Ou seja, óbvio que Yitzhak teve o privilégio de ser filho de Avram Avinu e ajudou ele a conhecer melhor Hashem. Óbvio que Yaakov teve o privilégio de ser neto de Avraham e filho de Yitzhak para conhecer melhor Hashem. Mas a Torá conta que isso foi um start dele, o Sidur, melhor dizendo, conta que isso foi o start. Mas cada um conheceu Hashem do jeito que ele era e se transformou num dos avós da forma com a qual ele próprio era. Avram Avinu, Chesed, como a gente provou, Yitzhak, Gvurah, e Yaakov Tiferet, completamente diferente um do outro, nada igual. Eles eram 3 pessoas muito diferentes, senão a gente teria um só Av, não 3 avós. Porque não foi já que ele é, eu sou. Eu fui porque eu sou. Ele é porque ele é. E o terceiro foi porque ele foi do jeito que ele conheceu Hashem, do jeito que ele era. Isso responde para a gente, meus queridos, por que a gente fala Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov? Não fala Elohei Avraham, Yitzhak e Yaakov, fala só Avraham, família Avraham. A resposta é porque não é só uma família. Cada um desses gigantes, desses patriarcas, foi conhecer a Kadosh Baruch Hu da forma com a qual ele era. E por conseguinte, cada um merece um atributo especial a ele. Elohei Avraham, vírgula, separado, Elohei Yitzhak, vírgula, separado, Elohei Yaakov, por último, vírgula, separado, por quê? Porque cada um conheceu a Kadosh Baruch Hu da forma power com a qual ele era. Agora olha que interessante, a pergunta é, e por que todos não foram no mesmo caminho? Por que Avraham trilhou o caminho do Chesed, Yitzhak e Yaakov não seguiram o mesmo caminho? Essa é a pergunta de 1 milhão. E a resposta, que eu espero que hoje no Shur fique claro, é porque eles não trilharam o mesmo caminho? Porque eles eram diferentes. Essa é a resposta. Óbvio que todos cumpriram as mitzvot do jeito que Hashem quis, mas cada um conheceu Hashem, externalizou o seu potencial da forma com a qual ele é, seguindo todas as leis das mitzvot, sem mudar nada. Mas cada um da forma com a qual ele é. Avram Avinu fez par excellence Chesed, Yitzhak não, Yaakov diferente. Porque quando a pessoa é diferente, ela se comporta diferente, ela age diferente e ela acaba descobrindo Hashem de uma forma mais personalizada a ela. Por quê? Porque cada um era diferente. Por isso, para sempre, quando a gente fizer a Amidah, Elohei Avraham, separado de Elohei Yitzhak, separado de Elohei Yaakov.
Porque 3 vezes a palavra Deus de Abraão, Deus de Yitzhak e Deus de Yaakov, a redundância porque não é redundante, é para mostrar que cada um descobriu o Deus da forma com a qual ele era. E por que isso? Porque eles eram diferentes. Um passo adiante nisso. A gente vive numa geração maravilhosa, espetacular, e a gente já escutou na nossa geração, talvez mais do que muitas gerações, pode ser, não sei, não vivi em outras, mas a gente já escutou muitas vezes, Baruch Hashem, e é um tema mega importante, o conceito de Achdut, união, Ahavat Israel, de um Yehudi gostar do outro. Mas eu acho que às vezes fica esquecido nas entrelinhas algo muito importante. Quando a gente fala Ahavat Israel, nós somos um povo só, que é verdade, é muito importante. A gente às vezes acaba esquecendo que esse povo, e Hashem quer que seja assim, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. É um povo que Hashem quer que cada pessoa possa ser a pessoa singular que ele é. Ser um povo não quer dizer eu preciso fazer parte desse povo, eu preciso ser igual a todo mundo. Erro fatal. Ser um povo quer dizer, olhem que bárbaro, cada um tem a permissão, já que Hashem nos criou diferente, de ser diferente, óbvio, mais uma vez, mas é preciso repetir, seguindo todas as leis do Shulchan Aruch, isso não tem nem pergunta, mas onde cada um pode ser da forma com a qual ele é, dentro desse grupo chamado Bnei Israel. Querem ver? Olha que interessante. A gente tem no nosso povo, e Hashem fez questão que tivesse isso, não é por acaso, que Hashem mandou um para Halab, outro para Polônia, alguns vieram da Espanha, cada um veio de algum lugar. Por quê? Porque isso criou Sfaradim, criou Ashkenazim, criou Hassidim. Cada um é diferente. Uns gostam mais de cantar na Tefilá, outros menos. Todo mundo segue o Shulchan Aruch. Não é só na comida, na mesa, o gefilte fish e o kibe. A Avodat Hashem é diferente. O estudo, às vezes, é diferente. Por quê? Porque não dá para pedir, Hashem disse, para 2 pessoas diferentes se comportarem exatamente igual. Por quê? Porque Hashem falou, já que eu criei eles diferentes, eu quero que haja Ahavat Israel, eu quero que haja Achdut, união. Mas eu não quero que essa união faça com que cada um perca o singular, a singularidade, a personalidade, a individualidade de cada um. Porque se a gente pegar um periquito, me permitam, e tratar ele como uma girafa, ou vice-versa, não vai dar muito certo. Assim também, cada um consigo mesmo. A gente precisa saber que a Kadosh Baruch Hu aceita a gente, cada um, da forma com a qual ele próprio é. Vou repetir, muito importante isso. Isso faz parte da Emuná. Hashem aceita cada um de nós da forma com a qual nós somos. Óbvio que a gente precisa crescer e melhorar. Eu sou uma pessoa que fala palavrão, gravíssimo, tem que melhorar. Sou uma pessoa brava, tem que trabalhar sobre as nossas midot, é verdade. Mas Hashem não queria de Avraham que ele fosse Gvurá porque Yitzhak é Gvurá. Não queria de Yaakov que é Tiferet, que fosse Chesed porque Avraham Avinu é Chesed e é um homem público. Hashem não queria isso dele. Por quê? Porque eles são diferentes. E o maior crime, meus queridos, seria se eles olhassem para Avraham e falassem, eu preciso ser igual a ele. Ou se Avraham Avinu, olhem que bomba, cobrasse isso do seu filho e do seu neto. Porque aí a gente não teria 3 avós, talvez não teria um povo, talvez teria um povo só com um avô. A parte brilhante do nosso povo é que nós temos 3 avós, a gente repete isso milhares de vezes, Tfilot, Shiurim, etc e tal. Por quê? Porque Hashem falou que cada um soube respeitar, não a diferença do outro, respeitar que ele era diferente e não querer ser igual ao outro. Eles contam que uma vez um homem encontrou um ovo muito grande, um ovo de águia. Ele tinha um galinheiro, o que ele fez com esse ovo? Colocou no galinheiro e colocou uma galinha em cima do galinheiro. Então essa galinha sentou lá a chocar o ovo, ficou lá sentado, o período que precisa chocar o ovo, e de repente todas as galinhas lá sentadas, nos ovos delas, e essa galinha no ovo dela e no ovo dessa águia. De repente, quebra a casquinha e nasce uma águia e nasce os pintinhos. Estavam todos os pintinhos lá, dezenas, centenas de pintinhos naquele galinheiro, pegando minhocas no chão. Óbvio que aquela águia começou a pegar minhocas no chão.
os pintinhos começaram a comer milho, a águia começou a comer milho. De repente os pintinhos, quando brigavam um com o outro, viraram galinha, começavam a pular e voar, eles voavam 1 metro, 2 metros. A águia, quando tinha uma briga lá com a vizinha, também pulava e voava 1, 2 metros. Até que um dia, esses pintinhos e a águia estavam andando ao céu aberto, de repente, essa águia olha para os pintinhos do lado dela, que ela conviveu com eles durante todo o tempo, até agora, vê uma ave voando alto lá em cima, e pergunta para agora as galinhas e os galos, que já não eram mais pintinhos, mas quem é essa ave gigante? O galo e a galinha, os galos e as galinhas respondem para a águia, quem? Essa é a águia, ela é a rainha das aves. A águia olha para cima e fala, uau, e se eu um dia pudesse voar como eles, como essas águias que estão lá em cima? Ela podia, mas talvez não podia, porque já que aquela águia viveu como uma galinha durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo que ela ficou lá no galinheiro, ela virou uma águia-galinha, ou uma galinha-águia, como a gente quiser chamar. E foi o crime, porque a galinha, aquela águia-galinha, que podia estar voando e ser o rei das aves, a rainha das aves, virou nada mais, nada menos do que uma simples galinha, que nem galinha era. Isso acontece quando a gente tenta ser igual aos outros ou imitar os outros. A gente vive num momento interessante do mundo. Eu sempre costumo dizer que é interessante porque não é ruim. Porque se Hashem deu isso pra gente é porque é maravilhoso. A gente tem que aprender e tem que ficar, às vezes, alerta com algumas coisas. Que tem algo chamado propaganda, post, insta, sei lá, como for a gente quiser chamar. E todo mundo precisa saber tudo de todo mundo. Então, óbvio que na época da Gemara, a gente vê na época da Mishnah, uma mulher ter um papo gorducho era uma nobreza. As mulheres usavam uma roupa com um colarinho bem apertado para parecer que elas tinham um pescoço, um papo gorducho, para ficarem mais bonitas. A gente vê que hoje é o contrário. A moda mudou. De verdade, tem que se cuidar. Faz muito bem quem se cuida. Mas olhem que interessante, pessoal. Hoje, com todos esses posts, etc e tal, a gente vê no mundo que tem gente que não come, ou gente tem problemas de comer e querer colocar comida para fora, sem entrar em detalhes aqui, mas é uma doença que acompanha muitos jovens e pessoas menos jovens também. Mas por que isso? Porque eu quero ser igual àquela modelo, igual àquele modelo. Eu não quero ser bonito. Isso pode, deve. Eu não quero ser bonita, ser cuidada. Deve, pode. Eu quero ser igual a ele ou ela, porque são tantos posts e, na verdade, tem um ídolo, a gente precisa ser igual a ele ou ela. E me permitam, Leavdil, fazer um comentário, com muito respeito e carinho. Mesmo quando a gente olha para os nossos Gdolim, óbvio, Leavdil sem comparação com posts do Instagram. Mas olhem que interessante, pessoal. Ninguém precisa ser igual o Rav Ovadia Yosef Zichrono Bracha, ou Rav Chaim Kanievsky Zichrono Bracha, ou igual todos os outros grandes tzadikim que tem. A gente precisa aprender das midot deles, quanto que é bonito fazer chesed, quanto que é bonito estudar a Torá, quanto que é bonito ter irat shamayim, quanto que é bonito ter um tato, sensibilidade com os outros. Mas não ser eles. Às vezes a gente fala, uau, preciso ser eles. Hashem não quer eles, porque ele já teve. Não precisa de mais um. E nem vai ter, porque a gente não consegue ser eles. Por quê? Porque Hashem não nos criou como eles. Cada pessoa tem que ser eu mesmo, cada vez melhor. A Gemara conta pra gente, no Tratado de Sanedrin, na página Peitet Amud Aleph. O que vocês diriam se vem 2 profetas e ambos falam sobre uma profecia e testemunham, contam a profecia que Hashem mandou para eles de forma exatamente igual? Então, eu sempre pensaria que essa é a melhor forma de provar que a profecia é verdadeira. O fato é que não veio só um profeta, vieram 2 e contaram exatamente la même chose, a mesma coisa. Diz a Gemara no Tratado de Sanedrin o seguinte: En shnei neviim mitnaveim besignon echad. 2 profetas não profetizam de uma forma exatamente igual. Por quê? Por quê? Porque não é possível que 2 neviim, 2 profetas vão ver a profecia da mesma forma e contar ela igual. Mas é a mesma profecia. Não interessa.
já que eles são diferentes, cada um vai entender a profecia um pouquinho diferente, óbvio que o teor vai ser o mesmo, conforme a nuance da pessoa dele, da neviut dele, do navi que ele é, do profeta que ele é. Então, olhem que legal, se vem dois profetas e contam exatamente a mesma coisa, a gente fala é trama. Ce n'est pas la vérité. Não é verdade. Devem ter combinado lá fora e vieram aqui enganar a gente. Por quê? Mas a profecia devia ser a mesma. É a mesma. Mas se eles contam exatamente igual, é porque tem alguma marmelada por trás. Por quê? Porque mesmo quando se trata de profecia que provém de Hashem, olhem que bomba. Diz o Talmud, é impossível que eles façam a profecia exatamente igual. Se for verdadeiro, não é exatamente igual. O contexto é igual ao macro, mas não pode ser cada detalhe igual. Por que isso não é verdade? Resposta simples. Porque já que as pessoas são diferentes, mesmo a profecia que vem diretamente de Hashem, o Navi, o profeta é nada mais nada menos do que um receptáculo para verbalizar essa profecia, ele não pode falar exatamente igual ao outro, senão é mentira. Porque cada um recebe de uma forma um pouquinho diferente da forma com a qual ele próprio é. Enquanto é importante cuidar de sermos nós mesmos, investirmos no nosso eu, não tentar ser a sombra de alguém famoso. Isso talvez ensina a gente, talvez não, com certeza, caminhando um pouquinho mais para frente, para a gente dar um passo para as pessoas que moram ao nosso redor expressarem o íntimo que eles têm dentro deles, muito importante, e não o que nós queríamos que eles tivessem ou da forma com a qual eu sou. Se alguém aqui é patrão, ou patrão sobre alguns funcionários, ele pode ser muito organizado, o patrão. Ele pode ter um funcionário um pouco mais desorganizado. Não muito desorganizado, não uma bula, dilúvio, mas um pouco desorganizado. Se eu ficar cobrando do meu funcionário, por exemplo, ser organizado ou desorganizado, sei lá, o que eu sou, o que vai acontecer? Que meu funcionário nunca vai conseguir ser o melhor que ele pode, porque esse não é o jeito dele. Talvez isso é Ahavat Israel. É entender que o outro é diferente e aceitar ele do jeito que ele é, não do jeito que ele tem que ser, porque eu sou assim. Tem pessoas que são menos organizadas e funcionam muito bem também do jeito deles. Isso é verdade para um pai com filhos, para um casal. Isso é verdade. É um trabalho de midot muito difícil. Isso é trabalho de verdade para um Rav com sua Keilah, de um professor com os alunos. Um professor que ele foi aluno, ele é um aluno muito, a gente chama de CDF, né, que senta na frente, ótimo aluno. Ele nunca vai conseguir dar aula se ele não aceitar outros diferentes, um pouco mais bagunceiro, que gosta de sentar atrás. Tem a turma do fundão, e qual o problema? Qual o problema? E tem a turma da frente também. O professor que era da turma do fundão também tem que aceitar a turma da frente. A chokhmah, sabedoria, queridos, é respeitar cada um conforme o que ele é. E nós mesmos, aqui vem o ganho, a gente não precisa tentar ser igual ao outro. Nunca é um crime isso. Mesmo quando se trata de Gdolim, de novo, a gente tem que aprender deles, mas não ser igual a eles. Porque nós somos diferentes. Talvez, se a gente mergulhar fundo aqui, eu acho que isso que é de verdade, quando nossos sábios falam, a gente já escutou muitas vezes essa expressão que aparece em Pirkei Avot, Eis o Ashir, quem é o rico? Todo mundo sabe e termina a frase. Eu costumo dizer que até porteiro de Ginópolis conhece essa. Quem é o rico de verdade? Disse Hashem em Pirkei Avot, nossos sábios eram nada mais nada menos que uma faísca de Hashem. Eis o Ashir, quem é o rico? Sameach becherko, aquele homem que ele está feliz com o que ele tem. Eu acho que essa frase quer dizer, no fundo, o seguinte: quem é rico de verdade? Aquele que está feliz com o que ele tem. Os resources que Hashem me deu. Apesar que eu sou desorganizado, mas eu tenho outra qualidade. Eu estou feliz com aquela qualidade, não estou tentando sempre pegar minha qualidade negativa e ser igual a alguém. Eu estou feliz com os resources que eu tenho. Óbvio que a gente precisa melhorar. Mas eis eu Ashir, quem é o rico de verdade? Aquele que está feliz com as qualidades, os dons que Hashem já deu para ele, e com isso ele trabalha para bombar, para ficar uma pessoa maravilhosa. Ele ou ela. Eles até contam que uma vez tinham dois amigos.
E Reuven, coitado, ficou desempregado. E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Shimon, que era muito amigo de Reuven, e Reuven mais uma vez ficou desempregado, então Shimon era muito amigo dele. De repente Reuven chega muito feliz para Shimon e ele fala: o que aconteceu? Conseguiu algum emprego? Ele fala: não, eu recebi 2 propostas de trabalho. Fala: sério? Ele falou: sim. Falou: que bom. E Reuven para Shimon: você pode me ajudar a escolher dos 2? Shimon falou: claro, nós somos amigos, deixa eu te ajudar. Reuven, o desempregado mais uma vez, fala para ele: olha, as 2 propostas são o seguinte: ou ser cantor, ou trabalhar na parte administrativa de uma empresa. Aí Shimon falou para ele: uau, coisas bastante diferentes, né? Ele falou: sim. Ele falou: mas olha, sabe, minha opinião para você, eu acho que você tem que ser de verdade e trabalhar na parte administrativa da empresa. Aí ele falou, Reuven falou para ele: mas você nunca me viu trabalhar? Já me viu trabalhar na parte administrativa de uma empresa para me dar esse conselho? Aí disse Shimon para ele: olha, eu nunca te vi trabalhar na parte administrativa da empresa, Reuven, mas eu já te vi cantar. Eu sei que para isso você não serve. A ideia que tem aqui qual que é? Quem pode ser cantor não fica atrás do balcão na empresa no computador. E quem não pode ser cantor fica no balcão bonitinho, na secretaria, faz um ótimo trabalho e se quiser canta no chuveiro. Hashem criou cada um da forma que ele é. Não procuremos ser aquilo, ser o outro. Cada um tem tantos dons dentro de si. Eu acho que é isso que Rav Leib Yitzhak de Barditchev disse, talvez é isso que ele quis dizer, eu acho. Me aventurar a dizer. Quando Noach era Ma'amin, a gente mencionou no começo do Shur, veio no Ma'amin, ele acreditava e não acreditava. Disse o Kudushat Levi, ele acreditava em Hashem, mas não acreditava em si mesmo. Talvez a ideia era que Noach não acreditava nos dons dele, estava procurando ser igual a outra pessoa, tentar fazer alguma coisa, não funciona. É o seu melhor externalizado, por isso que não deu certo. Noach era Ma'amin em Hashem, assim disse o Kudushat Levi, mas não nele mesmo. O eu dele, ele não acreditou. E 120 anos de trabalho não teve um homem que mudou por causa dele. Porque se você não é você mesmo, não vai dar certo. E olhem como é importante, pessoal, a gente reconhecer o nosso eu, o eu dos outros, não só em personalidade, em idades também. Muitas vezes a gente fica numa certa idade e a gente espera dos nossos filhos que tenham a maturidade que a gente tem. Mas 1 minuto, a gente tem 2 ou 3 vezes a idade deles, deixa eles passarem pelos erros, deixa eles sentirem, fazer uns equívocos que são saudáveis, alguns, outros perigosos não, mas alguns são, e não cobra deles serem grandes quando eles são pequenos, às vezes a gente faz isso de errado. Olhem que bárbaro, uma vez um pai trouxe seu filho para um grande homem, Rosh Yeshiva de Yeshiva de Mir, Rav Nastan Tzvi Finkel, Zichron Libracha, Mir, o último Rosh Yeshiva de Yeshiva de Mir, em Israel. E de repente, esse pai falou: olha, você vai ver um homem muito grande, agora muito importante, por favor, vem comigo, falou para o filho, e vamos pedir uma brachá para ele. Ótimo. De repente, o menino chega lá, tudo bonitinho, decorou o discurso do pai, e ele fala: Rav, disse o Rabino: sim, bom dia, como vai? Eu quero pedir uma brachá para o senhor. Decorando as paz que o pai pediu para o filho falar, para o Rav Natan Tzvi. O Rav Natan Tzvi falou: claro. Pessoal, escutem só como continua a história. Você quer a brachá de Sheakol Nia Bidvaro ou Borei Periaetz? Sheakol Nia Bidvaro apontando para uma bala, para um chocolate, ou Borei Periaetz apontando para um pistache, para uma amêndoa? E a criança falou Sheakol. Ele gosta mais da bala, do chocolate, do que da amêndoa. Rav Natan Tzvi que eu tiro uma bala e dá para aquele menino. De repente, o menino comeu, fez brachá, beleza? Só que o pai falou: olha, eu trouxe meu filho para ganhar uma brachá. Não uma bala. Bala ele podia pegar na rua. Diz Rav Natan Tzvi para o pai o seguinte, e a história faz eco aqui para a gente. Óbvio que eu posso dar uma brachá para ele, mas a brachá que uma criança quer, é óbvio que ela não vai querer a minha brachá. Ela vai querer um sheakol, uma bala, um chocolate, porque é normal, ela é uma criança. Agora que eu deixei ela escolher o que ela quer, eu posso depois dar uma brachá para ela. Pessoal, olhem que genialidade. É não entender só que cada pessoa é diferente, entender que dentro de cada idade tem um eu diferente dentro de cada um de nós.
Uma pessoa de 10 tem que se comportar como 10, 30 como 30, 70 como 70, and so on. Não cobrar de nós mesmos, com 15, 20, 30 anos de idade, ser igual a não sei quem. E nem ser igual nós temos que ser quando a gente fica mais velho. Porque a gente ainda não chegou lá. Que brachá você quer? Sheakol, tá aqui uma bala. Mas é a bala? Claro, diz Natan Tzvifin que uma criança vai querer o quê? Muito mais uma bala do que qualquer brachá. Depois ele deu uma brachá para ele também. Nem todo mundo, meus queridos, gosta de fazer tefilá dentro do Sidur. Tem gente que gosta de fazer tefilá dentro do Sidur e tem gente que gosta de fazer tefilá de cor. Qual que é o certo? Diz o Mishnah Berurah, cada um do jeito que gosta. Pronto. Óbvio que se a pessoa sabe a tefilá de cor, ele se concentra, tem gente que se concentra melhor com o olho fechado quando faz Amidá. Cada um é diferente. Não tem regra única. Nem todo mundo gosta de cantar na mesa de Shabbat. Seria maravilhoso se todo mundo gostasse de cantar. Tem gente que gosta de cantar uma música, tem gente que gosta de escutar música, tem gente que gosta de cantar 20 músicas. O que eu faço para o meu filho cantar mais na mesa de Shabbat? Um ambiente alegre. Isso não quer dizer que ele vai cantar 2 ou 3 músicas, porque talvez ele não é o tipo de pessoa que gosta de cantar. Ou talvez hoje ele não gosta de cantar, talvez daqui 10 anos o novo eu dele vai querer cantar. Cada um é diferente. Mas meu outro filho, ele é diferente. Respeita, aceita com um sorriso. Não cobra dele ser igual ao outro. Não cobra de você, de mim, ser igual a ele ou a ela. Por isso, a gente encontra que tem alahá para tudo. Shabbat tem muitas alahot, Netilat Yadayim, Nidá, Kashrut, Shulchan Aruch gigante para cada um desses temas. Muitos capítulos. Agora, um dos temas gigantes da nossa geração é Chinuch, educação. Um dos temas gigantes da nossa geração é Shalom Bait, viver em casa, marido e mulher, família. A gente não encontra no Shulchan Aruch leis de Shalom Bait, leis de Chinuch. Não tem. Por quê? Porque não dá para ter uma lei única, uma vez que as pessoas são diferentes. O que funciona para um filho, para uma filha, não necessariamente vai funcionar para o filho da outra casa, nem para o outro filho daquela mesma casa. O que funciona para um casal não é regra única para o outro casal. É isso mesmo, a gente tem guidelines que a gente aprende dos nossos sábios. Mas não igual Netilat Yadayim ou Shabbat, porque é diferente. Saber respeitar os outros e bomba de hoje a nós mesmos é uma arte. Talvez foi isso mais uma vez que Noach era ma'amil em Hashem, mas não em si mesmo. E por isso que a gente lê essa parashá todos os anos. Uma bomba. E já que ele não acreditou em si mesmo, o que aconteceu, meus queridos? Mabul, dilúvio, o mundo inteiro foi destruído. Por quê? Porque o eu de Noach não se externalizou. Não deu certo. Não teve nenhum fruto. E para que a gente possa terminar o show de hoje, o objetivo é a pessoa viver de uma forma saudável. O objetivo é a pessoa viver de uma forma sábia. E saber respeitar os outros, a si mesmo e o momento que cada um vive também. E isso às vezes requer paciência, como a gente já sabe. E com essa história a gente fecha o show de hoje, Bezat Hashem, com chave de ouro. É o seguinte. Quem já ouviu falar no grande homem, Rav Steinman, Zichron Libraha, viveu 3 dígitos. Não só isso. Cada dia desse homem valia mais do que um ano de muitos. É um homem muito gigante, muito raham, um homem calmo, tranquilo, com uma visão. A simplicidade desse homem era algo impactante. Um homem tão importante que se misturava no meio dos outros e ninguém nem percebia, não tinha aquele kavod. Era um homem simples, no comer, no falar, no agir. Fora o grande Talmid Chacham e Tzadik que ele era. Rav Steinman Zichron Libraha. A casa dele, para quem já viu, tem muitas fotos hoje, a gente tem fotos coloridas disso, que são coisas recentes, é uma simplicidade ao máximo. A casa dele era aberta para as pessoas vinham conversar, estudar, perguntar, dúvidas, brachot, dilemas de vida. E a casa dele aberta. Tinha pessoas que entravam, se serviam já esperando a fila para falar com ele, abriam a geladeira, tomavam alguma coisa, sentiam de verdade que em casa.
o bisneto do Rav Steinman, ele próprio conta essa história, que aconteceu com ele, que ele, diferente do Rav Steinman, o bisneto gostava de algo chamado Coca-Cola. Ele queria tomar gelada, ele ia muitas vezes visitar o avô, ele deixava na geladeira. Só que cada vez que ele colocava na geladeira do avô dele, ele via lá que a Coca-Cola desaparecia. Alguém se servia, pegava, achava que era da casa, abria, pegava, esperando a vez dele lá para falar com o Rav. Então, esse bisneto falou, tive uma ideia. Ele pegou na Coca-Cola dele, na latinha, colocou um adesivo e escreveu Private, Gezel, roubo. Beleza. Ele volta para tomar a Coca-Cola dele, desapareceu. 2, 3 vezes a Coca desapareceu. Ele falou, sabe o quê? Se isso não adiantou, ele escreveu outra coisa. Pegou um outro adesivo e escreveu Do not touch. Não toca. Pronto. Ele volta, abre a geladeira para tomar a Coca-Cola dele gelada e mais uma vez, muito bem, a Coca desapareceu. Até que ele teve uma ideia maravilhosa. Esse bisneto do Rav Steinman pegou e escreveu na lata de Coca-Cola, lá na garrafinha que já estava aberta, tomou um gole e fechou, ele escreveu mouse poison. Óbvio que ele escreveu em hebraico, mas estou traduzindo para vocês aqui, que a história eu li ela em inglês, estava lá escrito que mouse poison quer dizer veneno de rato. Opa! Aí ninguém mexeu mais na Coca-Cola, então ele tomava a Coca-Cola dele, estava lá, ele pegava, óbvio, se ninguém vê, para não parecer que estava tomando veneno de rato, tomava a Coca-Cola, devolvia na geladeira e ninguém mais mexeu. Rav Steinman viu isso, não falou nada. Disse o bisneto Yonink Power, anos, plural, isso mesmo. Depois, Rav Steinman vê esse bisneto já grande, crescido, pergunta para ele que Masechet você está estudando do Talmud, ele fala o nome, e aí Rav Steinman, como sabia o Talmud inteiro de cor, fala, olha, se você olhar o Rashi, nessa mesma Masechet que você está estudando, nessa tal página, o Rashi fala que quando a gente encontra um potinho com a letra Kuf, se refere a um korban, letra Tav se refere a Trumah, Mem, Maser, ou seja, que a pessoa deve tratar isso conforme a santidade respectiva do que está escrito lá. Se tivesse só escrito Kuf, por exemplo, é que é um korban isso. E aí, Rav Steinman perguntou para o neto, anos depois, e se esse Kuf fosse mentira, não fosse korban? E alguém tratasse isso como korban, imagina a confusão que ia dar? Só falou essa frase. E disse para o neto, para o bisneto, isso não seria mentira? Não seria enganar as pessoas, ia confundir todo mundo, e as pessoas iam tratar aquela garrafinha que parecia ser um korban como não um korban? Sem falar nada, o neto olhou para o bisavô e disse, bisavô, eu entendi sua mensagem. Uau! Anos depois, o bisavô nem mencionou o assunto que o bisneto estava enganando as pessoas e mentindo, aprendendo a mentir, quando ele escreveu na garrafinha de Coca-Cola, veneno de rato, onde na verdade não era. Ah, mas eu quero ter minha Coca-Cola, mas não pode mentir para isso. De uma forma sábia, inteligente, com muita paciência, Rav Steinman soube respeitar a idade da criança, a personalidade da criança, e no momento certo, ele deu um toque sutil e a criança sozinha percebeu o que havia feito e agora era o momento de aprender. Semana maravilhosa, que a gente possa acreditar nos outros. Yodim, acreditar em Hashem, e o grande legado de hoje é cada um acreditar nos dons maravilhosos que Hashem deu para cada um de nós. Que a gente possa ser Ma'amin ve Ma'amin. Boa semana.